Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula do sétimo ano de Ciências. Professor Júlio na área. E hoje as atividades complementares serão sobre vírus e bactérias. Então nós vamos fazer mais uma parte de exercícios, para que nós possamos aprofundar esse capítulo e passarmos já nas próximas aulas para o reino dos protoqutistas exercícios. Ok, senhores? Então, mãos à obra. Bom, questão 1. As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactéria ele é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes. Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum? Ok? Então vamos dar uma olhadinha no que cada gráfico mostra. Ele identifica os dois gráficos pelo número 1 e pelo número 2. O número 1 ele chama de bactérias sensíveis ao antibiótico. E o número 2 ele chama de bactérias resistentes ao antibiótico. Então nós sabemos que os antibióticos são uma forma de nós acabarmos com a população de uma determinada bactéria, que esteja em nosso corpo. Porém, as bactérias, com o passar do tempo, elas vão se tornando mais resistentes a esses antibióticos, fazendo com que a ação deles não surta mais nenhum efeito. Dentro desse grupo, existem essas superbactérias, que realmente é uma população de micro-organismos muito resistentes aos antibióticos, aos remédios antigos. Então, estão produzindo uma nova gama de antibióticos, de remédios, para que essas bactérias possam ser tratadas e posteriormente destruídas. Então, olhemos agora para o gráfico. Qual desses 5 gráficos mostra o efeito de um antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele e as bactérias resistentes a ele? Então, se você observar no item A, você vê que a população de bactérias ela aumenta, tanto a sensível como a resistente ao antibiótico. Isso não é verdade. No item B, as bactérias sensíveis, olha aí, diminui a população delas. E as bactérias super resistentes aumentam. Lembre-se que esse tratamento foi durante um período de tempo, dias de treinamento. Ele fala aqui que é uma semana de tratamento. Senhores, se você trata com um antibiótico 2 tipos de bactérias, sendo uma delas sensível e a outra resistente, o que vai acontecer é o seguinte. De acordo com o antibiótico ministrado, o que ele vai fazer com aquelas que são sensíveis? Ele vai diminuir sensivelmente o aumento daquela população de bactérias. Então, é para o gráfico, certo, cair. O gráfico tem que cair, ou seja, esse gráfico que mostra as bactérias sensíveis, ele tem que ir para baixo e não subir. Outra coisa, ele deve atuar nessas bactérias que são mais resistentes
na forma de inibir o seu crescimento, ou seja, ele pode não matá-las, porém, elas não conseguirão se reproduzir. Então, qual é o gráfico que mostra esse aspecto? No item D, você vê as bactérias sensíveis caindo de produção no seu aumento populacional e as bactérias resistentes ao antibiótico mantendo-se constante, ok? Ou seja, aquela população não aumenta nem diminui. Porém, com esse tipo de controle, é possível que a pessoa resista mais tempo e aí você pode utilizar outros remédios para ajudar no combate a essas bactérias. Ok, senhores? Item correto, item D. Olha a questão 2 aí. Certos agentes infecciosos são formados por material genético protegido por uma cápsula de proteína. Esses seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por destruí-la. Estamos falando de quem? Das bactérias? Dos vírus? Correto. Vírus. Parasitas obrigatórios de uma célula. Não sobrevivem sem uma célula hospedeira. Tem o seu material genético protegido por uma capa de proteína, uma cápsula proteica. Então, a alternativa correta, sem deixar dúvidas, é o item B. Questão de número 3. Para produzir iogurte caseiro, basta colocar uma colher de iogurte em 1 litro de leite fervido, ainda morno, cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido durante 12 horas. Isso é graças, a quê? Item A. As bactérias existentes no leite. Ok. Que se reproduzem rapidamente através da simples divisão de uma célula em duas, devido à existência de condições favoráveis. Até aí tudo bem, pessoal, mas não é um fator preponderante para você produzir iogurte caseiro. Vamos agora para o item B. As bactérias existentes no iogurte, ok, que realizam o processo de fermentação, perfeito, capaz de gerar energia para elas e ainda se reproduzirem, corretíssimo. As bactérias elas retiram açúcar do leite ou do iogurte. Quando elas fazem isso, elas se alimentam desse açúcar e elas liberam o ácido láctico, Esse ácido láctico é que faz com que o leite azede, só que como ele está em contato com uma outra substância que já é o iogurte pronto, você vai ter o iogurte natural, ok? Então a alternativa correta é o item B. Vamos dar uma olhadinha aqui no item C. Aos fungos existentes no iogurte. No iogurte não existe fungo, senhores. Item D. As bactérias existentes no leite que aumentam de tamanho, modificando a consistência do leite e dando a aparência de iogurte. Não, leite não se transforma em iogurte, ok? O leite é misturado ao, não se transforma em. Item E. Aos fungos existentes no leite. No leite não há fungo, senhores. Então a alternativa correta é o item B. Na questão 4, ele fala que diversos micro-organismos são utilizados na fabricação de alimentos, como, por exemplo, o fermento no pão. Colocando uma pequena porção de massa de pão crua num copo d'água, você observa que após alguns minutos, a massa que estava no fundo do copo flutua. Quais são os micro-organismos que estão encontrados no fermento do pão? Isso no item A. Bom, no fermento do pão você vai encontrar as leveduras, que é uma classe de fungos, tá? Leveduras. Item B. Explique por que a massa que estava no fundo do copo flutuou após alguns minutos. Isso se dá porque as leveduras se alimentam de nutrientes que existem na massa desse pão.
da mesma forma que as bactérias fazem com o leite. Então elas retiram alguma espécie de açúcar, amido, e durante a sua alimentação elas liberam, dessa vez, oxigênio, gás. E esse gás se mistura com a massa do pão, faz com que essa massa fique cheia de gás. Isso faz com que a massa flutue, ok? E é também quando o pãozinho está no forno, acontece a mesma coisa. Por isso que o pãozinho incha. Por isso que o bolo incha quando você coloca o fermento. Beleza? Recentemente, foram relatados no estado do Pará casos de pessoas que contraíram doença de Chagas por ingestão de açaí. O fruto, utilizado na elaboração de sucos, ele foi triturado juntamente com os insetos, conhecidos por barbeiros ou chupanças, que se esconderam em cestos cheios de açaís. As pessoas que adoeceram foram infectadas. Bom, olhando aqui as alternativas, você vai ver que o transmissor da doença de Chagas é um protozoário. E esse protozoário é o Trypanosoma cruzi. Essa questão, né, já é um convite para o nosso próximo capítulo, ok? O reino dos protoctistas. Os protozoários são seres que apresentam as seguintes características. Item A. Podem ser uni- ou pluricelulares. Não. Os protozoários não podem ser pluricelulares. Se a questão perguntasse os protoctistas, aí sim, porque os protoctistas englobam os protozoários e as algas. Aí estaria correto. Mas como ele fala só de protozoário é unicelular. Alternativa A, descarte por completo. Alternativa B, são unicelulares, ok. Heterótrofos ou heterótrofos, ok, porque eles não produzem seu próprio alimento. Suas células apresentam um núcleo, ok, só que esse núcleo nós sabemos que ele não é organizado, eles não têm carioteca, eles são o quê? Eles são procariontes, né? Eles não são eucariontes. E a maioria se locomove por meio de pseudópodes, cílios e flagelos. Corretíssimo. Alternativa, item B. Bom, se ficou alguma dúvida durante a explicação, eis aqui as respostas resumidas por escrito. Aí você vai ter mais ou menos um dimensionamento, né, do que foi comentado. Qualquer coisa, reveja o vídeo, volte mais de uma vez, veja várias vezes. O importante é que você entenda, saiba que conhecimentos nós estamos discutindo e se prepare, porque virão mais exercícios nesse nível para nós discutirmos tais questões e tais assuntos. Ok, senhores? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, como eu disse anteriormente, e programem-se, porque as próximas semanas as aulas começarão a mudar, né? Serão aulas presenciais, nós já teremos uma interação maior. Então, preparem-se porque a coisa vai começar a ficar mais próxima. Poderemos tirar dúvidas, poderemos ter chats de conversas, enfim. A intenção é que os estudos fiquem mais aprofundados de uma forma ainda mais interativa, ok? Então, faço votos que vocês estejam com saúde, estejam bem, se preparem, porque temos coisas boas mais na frente. Bons estudos, bom mesmo é ser salesiano.